Ok, olá, seja bem-vindo à nossa aula, né? Hoje a gente vai resolver uma questão de conjuntos, né? Então essa questão de conjuntos, ela pede aqui para demonstrar as propriedades de distributividade. A pede a operação da união em relação à interseção e B da interseção em relação à união. Então a questão quer essas duas operações resolvidas, né? Você tem que demonstrar essas duas propriedades. Primeiramente, né, vamos relembrar o que já tem na teoria, o que já foi explicado, né, antes de resolver a questão, sobre os conjuntos, né, coisas básicas, para a gente conseguir entender de forma visual também como que isso é representado, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, aqui o conjunto A, o conjunto B, né? E se, por exemplo, a gente vem falar sobre a interseção ela é representada por esse símbolo aqui. É um V de cabeça para baixo, né? Em relação a esses dois conjuntos, a interseção ela é essa área de amarelo aqui. Essa área aqui de amarelo. Ok? Deixa eu pintar melhor aqui para dar para ver. Porque a interseção são tanto os elementos que estão em A e que também estão em B, né? E a união, ela é representada por esse símbolo, que é um U, né? O U de união. E a área que representa a parte da união é essa área aqui em verde, né? A união desses dois conjuntos, né? Que está representada em verde é essa união, ok? Nesse exemplo aqui, em que os elementos de A é 1, 2 e 3 e o de B 3, 4 e 5, o que representa o que está aqui na área da interseção? O que está na área da interseção aqui é o 3, porque o 3 ele é um elemento que está tanto em A quanto em B, então ele fica nessa área aqui. Para representar a união entre A e B, é A união B igual aos elementos que tem nele. Não repete o 3 quando a gente vai listar os elementos da união de A com B, porque o 3 ele é um mesmo elemento. Ele tá nos dois, ele é um elemento só, eu não posso colocar o 3 duas vezes, certo? Então, ok, isso aqui é só recapitulando o que a gente já entende da teoria, né, para a gente conseguir resolver, já que ele está pedindo uma operação que existe união e interseção. E aí, para a gente entender melhor sobre essa propriedade de distributividade, porque é um conceito fundamental, né, que descreve essas operações aritméticas ou conjuntos que se relacionam, como a gente já viu, e essa propriedade ela é importante quando a gente lida com operações de multiplicação e adição, ou no caso da teoria dos conjuntos, que é a união e a interseção, né? Então, uma maneira simples de explicar, a distributividade, ela nos diz como podemos distribuir uma operação sobre outras operações. Então, por exemplo, na aritmética, a gente pode representar isso como A, X, A, B mais C. Que o que é que vai acontecer aqui? Vou multiplicar A com B e vou multiplicar A com C. Acontece essa distributividade, né? Essas propriedades elas são importantes na teoria de conjuntos também, porque elas permitem simplificar essas expressões de conjuntos e a gente pode manipular essas expressões, né, em diversas áreas. Então, vamos começar, né, a nossa questão, então, depois de ter dado um resuminho, de novo, sobre os conjuntos. Ele pede a operação de união em relação à interseção. Essa é a operação, né, que eu coloquei aqui em azul. E o que é que ela afirma? Ela afirma que essa parte aqui, ela é igual a essa parte aqui da operação,
significa a mesma coisa. Só que antes da gente representar isso com a lógica dos conjuntos, a gente vai tentar representar primeiro aqui na imagem, né, para a gente ter uma ideia e ter certeza de que realmente são coisas iguais. Vocês vão entender isso depois. Aqui é o conjunto A, B e conjunto C. Para a gente pegar primeiro essa partezinha aqui, para vir para cá, essa parte diz. Então, primeiro a gente tem que resolver os parênteses, como toda operação, né? B interseção C. Qual área que é B interseção C? Então, é tudo que é de B e também de C. Então, a gente é essa parte aqui. E aí, ela pede a união, né? A união com essa interseção. Então, A com união a essa interseção é toda essa área aqui. É o conjunto A em união com essa interseção que a gente já marcou aqui. Então, é toda essa área em azul. Ok? Certo. Outra parte aqui, né? Primeiro vamos resolver os parênteses. Né? Vamos representar isso aqui. A imagem. Então, representando essa outra parte aqui. A união de A com B. Então, vamos fazer aqui a área da união de A com B, né? Todos os elementos de A junto com os elementos de B. E aqui no outro parêntese a gente tem a união de A com C. Vou trocar de cor aqui pra gente conseguir ver melhor. A união de A com C. É toda essa área aqui. E agora ele pede a interseção entre essas duas uniões. O que é interseção? Interseção é tudo que está em uma união e tudo que também está na outra união. Então, o que é que está pintado de verde e amarelo aqui ao mesmo tempo, né? É essa área aqui que está pintada com as duas cores. Ok. Existe uma semelhança, então, nos nossos resultados em relação a essas duas? Olhando visualmente, existe, né? Estão aqui, ó. É a mesma área. Então, essa operação está correta, né? Essas duas partes aqui, essa parte aqui é igual a essa, como essa parte aqui também é igual a essa, né? Mas agora a gente vai para a segunda parte, né, da resolução dessa letra A, que é a resolução seguindo a lógica de conjuntos. Essa aqui é a nossa letra A. Então agora a gente vai usar a lógica de conjuntos, né, para resolver essa questão. Primeira coisa, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que... O que a gente tem que mostrar, né? A gente tem que demonstrar que esse lado aqui é igual a esse. Então, vamos começar afirmando uma coisa. X pertence a união B interseção C, que é justamente essa primeira parte, né? Vamos afirmar isso. Portanto, a gente vai separar isso aqui em duas coisas. A gente vai dizer que X pertence a A. Se X pertence a A, primeiro, o que a gente está querendo fazer aqui? A gente está querendo mostrar que esse lado aqui pode ser representado dessa maneira, já que são duas coisas iguais. O que a gente está querendo fazer aqui? A gente está querendo mostrar que essa parte aqui, que ele tem o X, né? Ele pode ter o X no A. A gente quer chegar a um ponto que ela possa ser representada desse jeito, para a gente dizer que essas duas são iguais, né? A gente precisa provar isso. Então, se a gente for afirmar que X pertence ao conjunto A, a gente também quer dizer que X ele pertence à união de A com B, certo? Já que X pertence a A, X ele também pode pertencer à união de A com C. Ok. Já que isso aqui é o certo, a gente sabe que nesse outro lado da operação ele está dizendo que a interseção entre os dois também
né, indica isso. Então, já que o X ele pertence à união de A com B e também pertence à união de A com C, então quer dizer que se o X ele pode estar nessas duas uniões, ele também pode estar na interseção, que é o que existe a igualdade entre essas duas uniões. Então, X pertence à união B, interseção à união C. A gente conseguiu chegar no nosso objetivo, correto? A gente provou então que se X pertence a A, esse outro lado da operação também. Agora, se X não pertence a A gente vai fazer essa outra possibilidade aqui. Se X não pertence a A agora, se X não pertence a A, então X ele pode pertencer a B e X pode pertencer a C. Correto? Se ele não pertence a A, ele pode pertencer a B ou a C. Já que ele pertence a B ou a C, a gente pode dizer que o X ele pertence à interseção de B e C. Tudo que também faz parte de B e também que faz parte de C. Então, X ele pertence à interseção de B com C. Ok, nada de estranho até aí, né? Então, sabendo disso, sabendo que ele pode pertencer a B e a C, ele também pode pertencer à união de A com B. Ah, mas aqui a gente está dizendo que o X ele não pertence a A. Certo, ele não pertence a A. Mas ele pode pertencer à união de A com B. E já que X não pertence a A, mas ele também pode pertencer à união de A com C. Dessa maneira a gente chega no ponto que a gente queria, né? A gente pode afirmar também que o X ele pertence a união B, interseção. Então, dessa maneira, já que a gente sabe que X ele pode pertencer à união B e também à união C, o X ele pode pertencer à interseção dessas duas uniões. Então, a gente também conseguiu afirmar isso, né, das duas maneiras, dizendo que X pertence a A e que X não pertence a A. Então, nossa questão aqui, ela tá feita, certo? Ah, mas a gente tem que fazer isso ao contrário. Porque isso aqui é igual a isso, a gente provou. Mas será que essa segunda parte, ela é igual à primeira? A moto atrapalhando aqui. Ah, velho. Enfim, vamos afirmar então para a gente finalizar a nossa letra A. Minha Nossa Senhora, é um I. Então vamos para a segunda afirmação aqui para a gente terminar a nossa letra A. Vamos dizer então que X pertence. Já que isso aqui é verdade, né? Você concorda que X ele pertence à união de A com B e à união de A com C? Sim, né? Porque a gente está falando da interseção. Isso aqui quer dizer que X ele pertence à união B e esse símbolo aqui é de I, né? Esqueci de falar. X pertence a união B. Essa letra não tá muito boa, mas dá para entender, assim, né? Eu errei aqui em questão dos parênteses. Pronto. Então concorda, né? Em relação a isso. Então agora a gente vai afirmar aquelas duas coisas, que X pertence a A. Lembrando que sempre o nosso objetivo é chegar na outra afirmação, que é essa daqui, né? A gente precisa sempre estar de olho nessa segunda parte que a gente quer provar, para a gente conseguir chegar nesse ponto, né? Já que a gente já sabe que é igual, mas aqui a gente está querendo representar com essa lógica dos conjuntos. Então, se X pertence a A, X, né? A gente já pode ir direto. Então, X
ele pertence a união com qualquer outra coisa. Isso pertence a união B interseção C, ok? Pronto, aqui a gente já chegou no nosso ponto que a gente queria. Agora, se x não pertence a A, se x não pertence a A, x pode pertencer a B e x pode pertencer a C, correto? Sabendo disso, x ele pode pertencer a B interseção C. Tudo que é de B e é de C ao mesmo tempo, x ele também pode pertencer, já que ele pertence aos dois conjuntos. Mais uma moto atrapalhando aqui, mas ok. Sabendo disso, a gente pode chegar na nossa última conclusão, né, que é essa daqui. Então, já que x ele pode pertencer a B interseção C, o x ele também pode pertencer à união com essa interseção. Pronto, aqui a gente concluiu a nossa letra A, então. Essa aqui é a nossa resolução. Ok, mas a gente não termina por aqui, né? Até porque a gente tem a letra B ainda, olha que legal. Vou tentar explicar de um jeito mais rápido, até porque a gente já fez a letra A, né? Então dá para pegar o pique da questão. Ok, a letra B, essa aqui é a operação da letra A, né? A letra B é a operação da interseção em relação à união. Ah, essa relação aqui é simples de a gente lembrar, porque ela é praticamente a mesma coisa da letra A, só que a gente muda os sinais. Então, bora apagar esse sinal aqui, esse aqui, mais uma nota e esse sinal aqui. Então, agora é ao contrário. Aqui não era união, agora é interseção. E onde era interseção, agora é união. Pronto. Só conferir aqui para ver se está certo mesmo. Ok, aí vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez, né? Vamos ver, provar que essa parte aqui é igual a essa segunda parte aqui da operação, representando aqui nos círculos. Então, vamos prestar atenção nos parênteses, né? B união C. B união C, essa área em roxo é B união C. E aí tem a união entre B e C, e aí está pedindo a interseção de A com essa união. A interseção de A, então, é essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui. Então, essa parte que representa o resultado, é isso que representa a interseção B união C. Ok. Vamos fazer o restante da operação, né? Aqui desse outro lado. Primeiros parênteses. Então, a interseção B. A interseção B é essa partezinha aqui, a interseção B. E a interseção C, essa partezinha aqui. E é a união dessas duas partes que a questão está querendo. Então, é essa área em verde. Tá semelhante? Tá. É a mesma coisa. Vamos partir para a parte da lógica dos conjuntos. Ok, essa aqui é a nossa letra B, né? Seguindo, como a gente já fez a letra A, o que a gente pode afirmar? Primeiro aqui, que x pertence a A interseção B união C, certo? Já que x pertence a isso, se a gente for dizer que o x pertence ao A, a gente pode falar também que x pertence a A interseção B, certo? Porque já que ele pertence a A, então ele pode pertencer à interseção de B, né? Que é, enfim, aquela coisa que eu já expliquei. Aí, se x ele pode pertencer à interseção B, o x também pode pertencer à A interseção C. Ok, sabendo disso, né? Nada estranho até agora. Desse jeito, como a gente quer chegar desse lado aqui, né, que a gente afirmou que o x pertence, para esse lado aqui, a gente quer afirmar que tanto na interseção de A com B que na interseção de A com C, o x está. E a gente já fez esse caminho, né? X pode pertencer à união dessas duas interseções.
que é x pertence a A interseção B, união com A interseção C. Então, a gente concluiu aqui, a gente conseguiu chegar aqui, confirmar que isso aqui é verdade, mas falta a gente também usar a afirmação de que x não pertence a A. Então, vamos fazer aqui. Se x não pertence a A, certo? Como é que a gente chega nesse ponto aqui? Deixa eu marcar aqui para a gente conseguir identificar melhor. Como é que a gente chega nesse ponto aqui, né? Está sublinhado de verde. Ok, vamos lá. Se x não pertence a A, então x pode pertencer a B e x pode pertencer a C. Desse modo, se x pode pertencer a B e x pode pertencer a C, então x Então, x pode pertencer à interseção de A com B e à interseção de A com C. Aí aquela mesma coisa, ai, mas x não está no A, falou aqui no começo. Tá, mas pode estar na interseção. Então, aí, seguinte, a gente já chegou já no ponto que a gente queria, né? Que era esse aqui. A gente já afirmou que o x pode estar na interseção de B e na de C. Então, pode estar na união deles também. Então, x pertence à interseção B, união à interseção C. A gente concluiu, então, a nossa ida, né? E, assim, para a gente finalizar por aqui, né? Ah, mas tem que fazer a volta, é a parte 2. A gente tem que confirmar que se x está nessa segunda parte aqui da operação, também está na outra. Dica, é o inverso. Simplesmente é o inverso. Então, tipo, se disso aqui eu afirmei que isso aqui é isso, então para eu afirmar que essa segunda parte é a primeira, é só eu fazer o inverso, assim, ó. Tipo, união dessas duas interseções, então x pode estar nessas duas interseções, então x pode estar em B em C e tal. E aí a gente pode dizer que está na união de B e C, né, com a interseção com A. A gente chega nesse ponto também. Então, aqui está a nossa resolução, né? A continuação dela é o inverso, como eu já falei. E a gente fica por aqui nessa questão. Essa aqui está toda a nossa resolução aqui, a letra A e a letra B. E é isso. Muito obrigado pela atenção.